Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o Evangelho do dia, hoje com o casal Silvana e Luiz. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, eu sou a Silvana. E eu sou o Luiz. Estamos agradecidos a Deus e ao Frei Alberto por nos dar a oportunidade de participar desse projeto de evangelização. E hoje sábado, o Evangelho está em Lucas, para nossa reflexão, no capítulo 8, versículos do 1 ao 15, e eu vou ler aqui para vocês. Naquele tempo, ajuntou-se uma grande multidão, e de todas as cidades as pessoas iam até Jesus. Então, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos brotaram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou, deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram a Jesus o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros ele vem por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e nem se salvem. Os que caíram sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram com alegria a palavra, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. O que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas, continuando a caminhar, se afogam nas preocupações, na riqueza e nos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo de coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Hoje, dia 23 de setembro, a igreja está revestida de branco para as celebrações do dia. Sabemos que as várias cores que nossa igreja sabiamente usa são mais do que aparência. As cores, de uma maneira visual, nos ajudam a penetrar nos mistérios da vida e morte de Jesus Cristo. Assim, quando a igreja usa o branco, ela está celebrando, entre outras motivações, a paz e a pureza, além da ressurreição de Cristo. Celebramos hoje o Santo Padre Pio, que se entregou como vítima pelos pecadores e pelas pobres almas do purgatório, para poder viver em harmonia com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Tanto desejou, tanto se doou, que muitos relatos de acontecimentos milagrosos nos chegam como pela intercessão dele ainda em vida. E não podemos deixar de lembrar que o amor por Cristo e o amor pelas coisas do céu materializou em Santo Pio como estigmas, começando em 1918 e durando até o fim de sua vida. De forma cientificamente inexplicável, e começando às quintas-feiras, aumentando às sextas-feiras e terminando nos sábados, de seu corpo jorravam sangue pelo peito, mãos e pés. Padre Pio havia recebido em seu corpo as chagas de Jesus. A vida desse santo não poderia ser melhor celebrada do que na data de hoje. O Evangelho nos fala que as multidões se reuniam vindo de várias cidades para ouvir as palavras de Jesus. E justo hoje, ele nos conta pelo relato de Lucas a parábola do semeador que sai para semear suas sementes. Hoje também estamos celebrando o início da primavera e cabe então uma pergunta:
Que tipo de semeadores estamos sendo? Que tipo de semente estamos semeando? Ou ainda, que tipo de sementes estamos sendo? Estamos dando continuidade aos ensinamentos do Mestre, assim como fez o Santo Padre Pio? A primavera sugere uma época florida e viçosa, e como em um renascimento, tudo se transforma. Quando o Mestre nos ensina sobre o semear, ele faz de uma maneira bastante simples, nos mostrando que a semente cair na beira do caminho, ela será pisada e os pássaros do céu a comerão. As que podem cair nas pedras irão secar, e as que caírem no meio dos espinhos serão sufocadas. Porém, as que caírem na terra boa darão frutos, 100 por 1. E termina dizendo: quem tiver ouvidos, ouça. E ficamos aqui pensando que, ora, somos sementes e dessa forma devemos esperar que seremos espalhados em terrenos bons, para podermos dar frutos 100 por 1. Mas em outros momentos devemos agir como semeadores e espalhar a boa semente do reino, pois do contrário estaremos perdendo a possibilidade de estar no reino que já foi preparado por Deus. E assim não poderemos entrar no reino que o Filho nos fez o convite, com seu próprio sangue, para todos participarmos, e toda a ação e esperança de um mundo melhor será perdida, e por consequência, o sacrifício do Filho terá sido em vão para nós. E seguramente, irmãos, esse não era e não é o plano de Deus. Então, irmãos e irmãs, mais uma vez fazemos nosso convite. Que tal se nós todos nos unirmos e partirmos já para cumprir nossa missão de cristãos? Da mesma forma que fez o Santo Padre Pio? Vamos providenciar para que nos corações entristecidos, nos lares desfeitos, nos irmãos errantes, nos doentes desenganados, sejamos a boa semente, que irá render 100 por 1. E assim, a palavra do Salvador chegará para muito mais nossos irmãos e irmãs. Vamos mostrar que temos ouvidos para ouvir, escutar atentamente ao pedido de Jesus e, junto com ele, sermos também os semeadores, levando a boa nova do reino a todo irmão que agora está sem esperança, se sentindo excluído e desprezado pela sociedade. E quem sabe, iremos semear nos corações perdidos e cansados a boa semente, e assim levarmos para mais e mais pessoas a casa do Pai. Esperando que não sejamos aqueles que olham, mas não veem, que não sejamos os que ouvem e não compreendem, e ao contrário, façamos de nossas vidas uma oração, onde só caibam o amor e a caridade. Desejamos a todos que, como a primavera vem para florescer os jardins, sejamos novas pessoas, prontas ao chamado de nosso Mestre, e busquemos juntos a salvação de nossos irmãos, por meio do nosso serviço, e busquemos a nossa salvação com a nossa ação evangelizadora. Que todos nós, todos vocês tenhamos um excelente sábado e uma florescente e bela semana aí pela frente. Amém. Amém.